Êxodo 14, versículo 16. Aqui é a hora onde Deus fala para Moisés: ergue o teu bordão, estende lá sobre o mar, né? As águas vão se abrir. Oh, maravilha! O bordão do Moisés foi usado na primeira praga, na segunda praga, na terceira praga, na sétima, oitava e a nona praga. Foi usado 6 vezes. Agora, a sétima vez, o bordão vai ser usado para o mar se abrir. Na sétima vez, tá certo? Quando Deus ordena, acontece. Não adianta você querer dizer que Deus falou, que Deus mandou, que Deus está à frente quando Ele não está. Mas quando Deus ordena, o negócio funciona. Então, Êxodo 14, versículo 19, diz que o anjo de Deus ia à frente deles na coluna. Preste atenção, é o anjo do Senhor que ia na coluna. Eles viam a coluna, mas o anjo do Senhor ia na coluna, ok? Esse anjo que estava à frente do povo, esse é o primeiro momento em que ele passa para trás do povo. Porque, se nós observarmos direitinho, era um cânion. Chegou lá no final do cânion, tinha uma abertura, uma praia enorme, no Eiba, né? No Golfo de Aqaba, conforme os últimos pesquisas e achados. Então, não tinha como eles voltarem. E os cavalos e cavaleiros do Egito estavam vindo para atacar Israel. Então, o anjo do Senhor que estava à frente, que deveria estar abrindo o mar, o que ele fez? Passou para trás, fez uma nuvem, a coluna de nuvem se posicionar. Que interessante, fez uma separação ali entre Israel e Egito, mais uma vez. A coluna, ela agora é uma dupla face. Para trás lá, trevas, para cá, luz. Que interessante, não é? Pense na enorme confusão que aconteceu nesse momento. Porque uma mesma coluna, um lado é treva e o outro lado é luz. Que separação. Mas houve um objetivo com relação a isso. Era cegar, literalmente, os egípcios, impedi-los de se achegarem a Israel, e, no caso para Israel, era que eles tivessem tudo claro, para eles verem os grandes feitos do Senhor, ok? Versículo 21 diz que um vento oriental, durante toda aquela noite, soprou na parte onde eu falei, que é a parte mais elevada, no Golfo de Aqaba, né, próximo ao local da travessia, Noiva. Esse vento, durante a noite inteira, aí abriu, o mar arredou, afastou, ele abriu ali, e ficou a terra seca. Existe a menção do vento oriental e existe o vento do Senhor, né, tão forte e tão frio que congelou as águas, fazendo 2 paredões de um lado e do outro, ok? Você imagine um corredor, como diz aqui no Ceará, uma abertura com mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro são 1.000 metros de largo e uns 18 quilômetros de comprido, atravessando o Golfo de Aqaba. Você imagine bem isto aí. Então, abriu-se esse caminho de terra seca, de 18 quilômetros por 1 quilômetro de largo, com 2 paredonas de gelo, né, 2 paredões de gelo. E, sabe, versículo 23, diz que os egípcios chegaram até o meio do mar. Imagine que quando eles estavam chegando no meio dessa travessia, ou seja, são 18 quilômetros, mais ou menos 9 quilômetros eles andaram com dificuldade. Quando chegaram no meio ali, né, o negócio ficou feio, porque Israel já estava terminando de sair lá na frente, aí foi quando o negócio fechou, os paredões fecharam. Imagina como é que você mata um inseto. 2 paredões, né, de gelo, ok? Bom, o caminho ficou seco, certo? Versículo 24 de Êxodo 14 diz que por volta da última vigília da noite, né? Última vigília da noite é das 3 da madrugada às 6 da manhã. O Senhor pôs os egípcios em confusão. Veja bem, lá em Israel tinha luz. Os egípcios, além de ser noite, estava treva, mas muita treva. Essa expressão, Deus os pôs em confusão, ou Deus os perturbou, sabe, queridos, eu fico pensando que cegueira. Eles chegaram até metade do caminho. 9 quilômetros, não tem como você, sabe, fugir. 9 quilômetros, né? Não tem como. Sabe, eles foram cegos, não foi só dureza de coração não, é que eles estavam no meio de umas trevas tão grandes, mesmo assim, não, vamos seguir que eles estão aí na frente, vamos seguir. Eles não sabiam, eles não viam nem os paredões, queridos. Os paredões que estavam de um lado e do outro, eles nem viam, era trevas, presta atenção, era muita treva, e eles estavam andando, como estavam andando em terra seca, então eles achavam que não é por aqui mesmo, vamos embora, é irracional, mas vamos. E aí o que acontece? Agora eles vão perder de novo, né? Eles não consideraram que poderiam perder, só consideraram que já tinham perdido e queriam recuperar, que eram os escravos, né? Estavam sem noção de localização. Quando diz aqui que o Senhor emperrou suas rodas e as rodas soltaram, alguns acham que a questão de lama foi lama. Lama não, a terra era seca, mas agora para aquele lado, para o lado dos israelitas. Tinha luz e estava tudo seco.
né? E as paredonas lá de um lado do outro. Agora, os egípcios nem viam as paredes, era, sabe, saraiva, e tinha gente realmente, no meio de, sabe, uma tempestade, as rodas emperram, rodas dos carros, né? Emperradas, rodas. E aí eles começaram a gritar, versículo 25 diz que eles começaram a gritar: vamos fugir dos israelitas, antes que morramos, vamos fugir. Só que eles estavam no meio, tinha 9 quilômetros para lá e 9 quilômetros para cá. E eles não sabiam direito onde estavam. Só que assim, na quarta vigília, de 3 a 6, eu acho que eles começaram a ter uma ideia, uma noção de mais ou menos onde estavam. Né? Eu acho que eles viram alguma coisa, algum vulto. O que é aquilo? Os paredões. Nós vamos embora. Porque eles diziam assim: o Senhor está lutando por eles. Ora, e o Senhor iria lutar por quê? Né? Versículo 26, 27. Quando o Senhor fala para Moisés: estenda a mão para que a água volte. As duas muralhas, estouraram ali. Ao mesmo tempo, fechou-se. Calcule o peso aí, a velocidade, a altura. Não tem como, né? A espessura dessas muralhas de gelo. Versículo 27 diz que os egípcios, ao raiar o dia, eles viram as trevas. Na verdade, os israelitas já estavam saindo do mar, tinham terminado de sair. E ao raiar do dia, eles viram onde realmente estavam. Eles viram que estavam no meio do mar, eles se apavoraram ali. Eles tentaram voltar, mas não deu mais tempo. Estavam no meio do mar, como eu disse, era 9 quilômetros para lá e 9 quilômetros para cá. E então eles, para qualquer direção que eles fossem, eles iriam morrer. Você já esteve numa situação como essa? Se eu correr para frente, eu morro. E se eu retornar, eu morro. A minha única opção é essa, né? Dos milhares de corpos boiando. Alguns, a água do mar trouxe para a praia, para a areia, né? Viram os egípcios boiando na praia, milhares de corpos. Foi ali o momento em que Israel se armou para as futuras pelejas. No versículo 31 do Êxodo 14, diz que Israel temeu diante do Senhor e confiou no Senhor e confiou em Moisés. E de novo. Então, eu quero que você veja Êxodo 15, do versículo 1 ao 21, 22. Nós vamos ver o que ocorreu logo após a saída do Mar Vermelho, né? Sobre o cântico de Moisés, tá certo? O primeiro cântico dos 3 cânticos que são atribuídos a Moisés. Esse que é o primeiro cântico. Um dos outros cânticos está em Deuteronômio 31, versículo 22, e o outro cântico é o Salmo, né? Salmo número 90, também é atribuído ao Senhor Moisés, ok? Êxodo capítulo 15, versículo 1, diz que na música do Moisés, ele diz assim que o Senhor triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Era aqui uma poesia celebrando aos grandes feitos de Yahvé. Nós vamos meditar em algumas coisas que ele coloca aqui, para a gente assimilar, porque realmente ele está expressando nessa adoração. O que ele tenta colocar aqui é que Yahvé se apresenta agora a todas as nações como Deus de verdade, o Deus que é superior a tudo e é superior a todas as divindades pagãs. As divindades podem existir na cabeça dos outros, mas Deus é que é Deus de verdade. E esse era o grito, né, que estava entalado na garganta lá do Moisés. Esse é que é Deus. Olha, ele fez o que fez no Egito e agora concluiu de forma perfeitíssima. Fala que esse é o hino da redenção de Israel, e que nos aponta pelo menos 3 princípios de Yahvé Elohim, né? O primeiro ponto aqui, o primeiro princípio fala que a redenção deve-se inteiramente a Deus. A redenção é obra de Deus. O segundo ponto afirma para nós que a redenção ela é efetuada pelo poder de Deus, mediante a demonstração de poder de Deus, né? E o terceiro ponto diz que a redenção é feita mediante o sangue, como nós vimos lá na saída do Egito, a expiação pelo sangue, né? Um cordeiro ao invés do seu filho primogênito, na casa dos israelitas. Na casa dos egípcios, foram os filhos mesmo mais velhos que morreram. Bom, e aí no versículo 2 você vê uma expressão que é legal, o Senhor é. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus do meu Pai, por isso eu louvarei, por isso eu adorarei, por isso, né? Versículo 2. Isso aqui parece assim como um vibrante torcedor de um time, tipo o seu time. Ele vai encarar um outro lá que é conhecido como o melhor time do mundo. De repente o seu time
dá de goleada aí, vamos dizer um 7-0, né? 7-1, para não ficar muito feio. Dá um 7-1, o seu time ganha de 7-1 desse timaço aí, sabe? Você fica vibrante. Você diz, isso aqui é time, por isso que eu sou torcedor e não abro. Era mais ou menos isso que Moisés estava tentando passar aqui. Esse é que é Deus, como diz o... E o Pentateuco samaritano usa a expressão o poderoso em batalhas, né? Esse guerreiro que aparece aí na sua Bíblia, o homem de guerra, lá no Pentateuco samaritano aparece como o poderoso na batalha. Versículo 5 diz que os egípcios, eles desceram com pedras até o fundo, e eu já disse para vocês que a rampinha por onde eles passaram é ótima, mas de um lado e do outro são 1.200 metros de fundo. Essas barreiras bateram uma na outra, quando afasta, muitos do que não puderam flutuar desceram ao profundo mesmo do mar, né? Abismo do mar, tá certo? Versículos 6 e 7 fala, exalta os feitos com poder, né? A tua destra, a plenitude da tua força, a plenitude do teu poder é que fez isso. Não fala de destra, está falando de autoridade, de poder, de esforço, né? E versículo 8 de Êxodo 15 fala de um outro tipo de vento, como eu tinha citado anteriormente, o sopro de tuas narinas. Soprou a noite inteira e acabou congelando, né? Fazendo aquele paredão de gelo e secando o caminho, tá certo? Porém, o sopro das narinas provavelmente um momento de vingança, de justiça, de ira de Deus, certo? Diz que o sopro de tuas narinas, o vento leste veio e tal, aí congelou, mas de repente, aqui diz que, versículo 8, diz que as águas turbulentas ficaram como muralhas. Águas turbulentas são as águas, as ondas quebram, né? As ondas, as águas de cima. E as águas profundas congelaram, retesaram, no outro Bíblia diz, congelaram, né? O mais correto é dizer que congelaram. Então você vê aqui claramente que não era um vento comum. Então, versículo 9 e 10 de Êxodo 15, os egípcios presumiram arrogantemente que os despojariam, é o que está escrito lá. Então, é isso que acontece. Muitas vezes nós confiamos no nosso cálculo, no nosso julgamento, naquilo que estamos vendo, confiamos, não vai dar certo porque nisso aí eu me garanto, não é assim? Eles presumiram que ia dar certo, né? Não, nós vamos acabar com eles, vamos pegar as coisas de volta, vamos pegar alguns aí, vamos trazer de volta. Mas nem deu certo, eles que morreram, o Senhor os afundou no mar, os afogou, né? Tá certo? Afogou toda a presunção, toda a soberba do Egito, agora está debaixo das águas do mar vermelho. Diz aí no versículo 10 que eles afundaram como chumbo. Dentro dessa expressão nós vemos o seguinte, que todos os soldados que iam para a guerra, eles não iam de mão abanando, eles não iam com roupa simples, eles usavam couraça, usavam os equipamentos de guerra, capacete, espada, tudo, lança, espada, tudo mais, né? Então eles não tinham como escapar, mesmo que se soltasse as armas iriam afundar, mas os equipamentos eram muito pesados. Você imagina com uma couraça, só uma couraça, gente do céu, é um peso enorme, é quase o peso de uma... né? Antigamente dizem que era quase o peso de uma saca de cimento, tá doido? E a versículo 11 de Êxodo 15 vem a pergunta, quem é semelhante ao Senhor entre as divindades? Quem é? É claro que ninguém. E Yahvé acabou com todas as divindades do Egito, ele acabou, zombou, ele fez o que quis, sabe como é que é? Cada praga daquela estava acabando com uma divindade do Egito. Então, o Egito agora, como eu falei, está arrasado quadruplamente, não é só triplamente, quadruplicadamente, né? E versículo 11 ainda fala que Deus é um feitor de maravilhas, né? Você já imaginou se nesse caminhozinho, que é aqui, ó, caminhozinho, Deus ainda continuar soprando, ia voar, quem entrasse ali ia voar. Se as águas estivessem separadas por causa de força do vento, tá doido, quem entrasse ali voava. A questão o vento era forte e enxugou o caminho, era forte e frio, gelou a água, fez 2 paredões, ok? Então veja bem, no versículo 13 diz que Deus conduziu o povo que ele mesmo resgatou, né? O compromisso do nosso Deus não termina no momento em que ele nos tira do Egito. Esse compromisso prossegue até o fim. O Senhor irá levar o povo dele até a sua santa habitação. Está se relacionando com o local onde Deus falou que Moisés iria passar lá para servir, fazer um serviço lá, um culto, né? Que é o Horebe, o monte de Deus, que hoje é na Arábia Saudita, conforme o apóstolo Paulo declara em Gálatas capítulo 4, versículo 25.